Vamos procurar neste mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas a toxicidade ambiental e a importância da cultura comportamental da população relativamente ao medicamento em Portugal. Bom, a população até se porta bem, deixa os medicamentos nas farmácias, né, os não usados. O problema é quando os medicamentos vão pelos esgotos, não é? Bom, então vamos procurar aqui por água. Água. Ora, o que é que diz aqui? Em Portugal, ainda há um longo caminho a percorrer para a prevenção da contaminação da água com resíduos de medicamentos e a optimização dos processos de tratamento das águas residuais nesse sentido. Já procura de mais água. A contaminação dos recursos hídricos pelos medicamentos envolve grandes desafios, entre eles a busca por medidas que visem a prevenção de possíveis impactos ao meio ambiente e à saúde humana. Assim sendo, a legislação devia de ser atualizada de forma a validar outros parâmetros para além da microbiologia da classificação da qualidade das águas balneares. Mais água. Não obstante as águas residuais hospitalares terem um tratamento específico que fica a cargo de cada hospital, o mesmo não acontece com as águas residuais domésticas, sendo que estas são direcionadas para as estações de tratamento de águas residuais, conhecidas por hectares. Os métodos de tratamento utilizados nas hectares são divididos em operações e processos. As operações atuam sobre o efluente, exercendo ações puramente físicas, e os processos procedem à eliminação de contaminantes mediante reações químicas ou biológicas. Vamos aqui para mais água. Apesar de existir legislação que rege o tratamento destas águas, como é o caso do Decreto-Lei nº 152/97 e do Decreto-Lei nº 348/98, a questão da contaminação farmacológica não é abordada nas mesmas. Portanto, há legislação, mas a questão da contaminação farmacológica não é abordada nas mesmas. As águas residuais provenientes de instalações hospitalares trazem consigo outro tipo de substâncias, nomeadamente fármacos anticancerígenos, como a ciclofosfamida, sendo que uma das patologias que afeta mais a população é a oncologia, que obriga o tratamento medicamentoso de elevado risco ambiental. Pronto, então vamos à procura de mais água. Já li esta parte. Agora, portanto, assim surge a minha motivação para aprofundar esta temática. A motivação de quem fez este trabalho, não é? Portanto, assim surge a minha motivação para aprofundar esta temática de forma a dar visibilidade à importância que o tratamento ao nível do conteúdo farmacológico das águas residuais tem nos ecossistemas e na saúde pública em Portugal, recorrendo a uma revisão sistemática da literatura. Vamos à procura de mais água? Está aqui. Objetivos específicos. Adicionalmente formularam-se os objetivos específicos seguintes: avaliar o nível de conteúdo farmacológico nas águas portuguesas, apreciar o comportamento da população em relação ao correto descarte dos medicamentos. Pronto. O descarte dos medicamentos pode ser pela urina e pelas fezes, não é? Nas nossas casas temos casas de banho e pronto. Seguindo, águas. Enquadramento teórico. Pronto. Na atualidade, passamos por um momento muito crítico no que diz respeito à sobrevivência do planeta e subsistência dos ecossistemas devido à deteriorização do ambiente relacionado com a poluição. São vários os agentes que contribuem para a poluição da reserva de água potável. Ok? Vamos à procura de mais água. Aquecimento global, não é? Pronto, não é isto que eu quero abordar aqui. A desflorestação também não quero abordar aqui. Atividades industriais, ok? Piscícolas, que é importante, piscícolas, não é? Piscícolas na Ria Formosa, peixe na Ria de Formosa, criação, não é? As gaiolas e tal, pronto. Mais águas residuais, pronto, lixo e efluentes. E efluentes quer dizer
que é o que mandam para os rios, ou para a ria, no caso a Ria Formosa, que é o que me preocupa neste momento, porque se é no Algarve, que é um ponto de turismo, não é? É qualidade, qualidade. Pronto, então, lixo e afluentes de águas residuais, segundo a ONU, a quantidade de águas residuais não tratadas que chegam aos rios e oceanos ultrapassa 80%. Ok? No que respeita à eliminação de lixo e águas residuais, interessa clarificar o conceito de resíduos de medicamentos. Pronto, resíduos de medicamentos. Estes são definidos como itens destinados ao uso no diagnóstico, na cura, no alívio, no tratamento ou na prevenção de doenças em humanos ou animais. Resíduos de medicamentos são sinónimo de resíduos farmacêuticos. Medicamentos não usados ou expirados, medicamentos humanos, prescritos ou não, medicamentos veterinários, agentes de diagnóstico e suplementos nutricionais. Há que relembrar que a população portuguesa consome muitos antidepressivos, não é? E depois também relembrar aquela profissão que é dos psiquiatras, que são aqueles indivíduos profissionais considerados médicos, que geralmente têm por hábito atuarem sobre os sintomas e não sobre o que causa os sintomas, certo? Portanto, os psiquiatras dão medicamentos muito fortes às pessoas, não é? Mas não as curam, não as curam. Bom, continuando à procura da água, sim, porque aqui em Portugal há muita água, mete-se muita água. Esta parte já tinha lido. Vamos aqui. Estações de tratamento de águas residuais. Ora, estas estações de tratamento de águas residuais são estruturas onde são tratadas as águas residuais, tanto de origem doméstica como de origem industrial, para que estas possam ser distribuídas de uma forma mais segura para o meio ambiente aquático, como por exemplo o mar ou o rio, com base nos níveis de poluição determinados como aceitáveis para o meio ambiente. Estas águas residuais que chegam às hectares são sujeitas a processos de tratamento variados para separação de substâncias poluentes de água de substâncias poluentes. Pronto, vamos lá procurar mais água, mas parece, pelos vistos, as substâncias tóxicas dos medicamentos, não é? Não são removidas. Portanto, agora vamos aqui mais água. De seguida, o tratamento primário vai separar matérias poluentes presentes na água, portanto, que é o das hectares, não é? Das estações de tratamento de águas residuais. Portanto, de seguida, o tratamento primário vai separar as matérias poluentes presentes na água por sedimentação. Este processo consiste simplesmente numa ação física, mas normalmente, para ser facilitada, é feita uma adição de agentes químicos que vão facilitar a decantação da matéria poluente por via da coagulação da mesma. Pronto, então procurar mais água. Depois do tratamento primário, a restante matéria poluente orgânica, ainda presente na água, tem dimensões bastante reduzidas, assim, para ser removida, são necessários aplicar processos biológicos. Bom, procurar mais água. O tratamento secundário ocorre em reatores biológicos divididos em 3 secções, onde a matéria orgânica proveniente de águas residuais sofre vários processos biológicos. Mais água. Após este processo de tratamento de águas residuais, estas são libertadas para o meio ambiente aquático. No entanto, portanto, as águas tratadas deviam ainda sofrer um processo de desinfecção, tratamento terciário, baseado num tratamento com cloro, ozono e ultravioleta, com o objetivo de remover todos os elementos químicos, tais como o fósforo e o azoto, que provocam eutrofização, que significa elevados níveis de fosfatos e nitratos que causam a acumulação de matéria orgânica em estado de decomposição das margens do mar ou do rio, onde são efetuadas as descargas das águas provenientes da hectare. Seguindo para a água já ali esta, mais água já está. O processo de desinfecção mais económico e também o mais utilizado é o tratamento da água mais económico, não é? De tanto poupar, a polpa fez um ninho de... Não se pode dizer palavrões, pois não? Pronto, então vamos lá. O processo de desinfecção mais económico das hectares, não é? E também o mais utilizado é o tratamento da água através da adição de cloro, metem lixivento, tudo, não é? É um processo eficaz na eliminação das bactérias, mas
pouco eficiente na eliminação de vírus e pode ter efeitos secundários graves para a saúde pública e para o meio ambiente. Pois, a meter cloro, não é? O cloro. E depois diz aqui, o processo de desinfecção através da ozona é mais eficaz na eliminação dos vírus que o anterior, mas resulta na formação de perigosos resíduos tóxicos para o meio ambiente e para a saúde pública. O processo por via UV, apesar de ser um processo mais dispendioso dos três, é o que apresenta... E realmente nós temos as faturas da água cada vez mais elevadas, quer chova, quer na chuva. Seja seca, seja um ano seca, seja um ano muita chuva, pá, todos os anos é da praxe, a fatura aumenta. E agora vai aumentar porque estão a instalar, como é que chama aquilo, que é a água para tirar a água do mar, não é? E entretanto vão fazendo barragens de todo lado, ou seja, aquilo que os rios que deviam dar ao mar, não é verdade? Que é uma coisa básica que a gente aprendeu, pelo menos eu aprendi na escola básica, primária, não é? Na escola primária, que, enfim, não é? Todos os rios vão dar ao mar. Portanto, e a terra roda, a terra gira como uma bola, não é? E tem que haver equilíbrio do planeta. Mas eu também tenho para aí um vídeo que tem a ver com o planeta está descalibrado. Ou seja, não vou repetir. Pronto, eu vou continuar aqui. Portanto, o processo por via de UV, apesar de ser um processo mais dispendioso dos três, é o que apresenta melhores resultados a nível da eliminação de bactérias e vírus e não produz componentes perigosos para o ambiente. Pronto, em Portugal, na maioria dos casos, não é feita esta desinfecção das águas provenientes das hectares antes destas serem descarregadas no meio ambiente aquático. Portanto, o meio ambiente aquático natural não é... É o esgoto das hectares. Pronto, basicamente é isso. E os rios são bloqueados com barragens, não sei o quê. Portanto, a natureza está a ser condicionada, não está... não estão a deixar que a natureza funcione. Pronto, funcione, não é? Não dá. Pronto, vamos já à procura de mais água. Ecotoxicologia. Por ano são produzidos muitas toneladas de medicamentos. Deviam também fazer as contas aos medicamentos que os psiquiatras receitam. Por mim, essa profissão de psiquiatria, isso é uma coisa do século passado ou de séculos anteriores, não é? Eu acho que isso é o parente perigoso da medicina. Aliás, a psiquiatria devia de acabar, não é? Porque o que as pessoas precisam é de ser escutadas, precisam de ser compreendidas, precisam de psicanálise, que é para se ir à raiz dos problemas, não é? E para ajudar as pessoas a ultrapassar as situações, não é? Mas pronto, nós temos uns psiquiatras que é um espetáculo. Bom, mas não vou dispersar, vou continuar. Portanto, por ano são produzidas muitas toneladas de medicamentos que são aplicadas na medicina humana e na medicina veterinária. Também não nos podemos esquecer dos animaizinhos, não é? A quantidade exata de produção, está aqui o PAN, aquele partido que é das pessoas, animais e natureza, nunca falou disto, pois não, do meio ambiente, da intoxicação que há no meio ambiente, das toneladas de medicamentos, não é? Que são aplicados à medicina humana e à medicina veterinária, não é? O PAN, aquela senhora que defende tanto, é o partido que defende as pessoas, a natureza, os animais, não é verdade? Pronto, nunca ouvi falar daquela boquinha, o que é que se está a passar com a água e desta água que as hectares mandam, não é? Vai super intoxicada com medicamentos. Portanto, vamos continuando. Por ano são produzidas muitas toneladas de medicamentos, são aplicadas na medicina humana. E atenção que isto que eu estou a ler, que foi produzido por uma estudante do Instituto Universitário de Egas Meniz, foi em novembro de 2021. Nós estamos no ano 2026. Portanto, já se passaram uns quantos anos e deduzo que a coisa continua na mesma como a lesma, não é? Pronto, então, continuando a ler. Por ano são produzidas muitas toneladas de medicamentos que são aplicadas na medicina humana e na medicina veterinária. Usualmente a quantidade exata de produção de medicamentos anual não é publicada na literatura. Pois convém também que a gente não saiba, não é? Convém que não saiba. A ocorrência de resíduos de medicamentos nos esgotos domésticos e nas águas é importante tema internacional a debater. Estudos demonstram que esses fármacos e os seus
metabólitos estão presentes em vários ambientes aquáticos espalhados pelos diversos países do mundo, como por exemplo a Alemanha, o Brasil, o Canadá, os Estados Unidos da América, a Holanda, a Inglaterra, etc, etc. Pronto, em grandes cidades. Não é? Em grandes cidades, bué medicamentos. Na água, não é? Diretamente para a água, tirado para a água. Pronto, em grandes cidades, em vias de exposição, com maior importância para o meio ambiente são os compostos farmacológicos do uso humano, enquanto em áreas com atividades agropecuárias e de piscicultura, eu sempre fui contra meterem atividades piscícolas, não é? Aquelas atividades da aquacultura em plena ria. A ria Formosa é o berço do mar, não é? Pronto, é isso. Portanto, atividades agropecuárias e de piscicultura, as principais vias são substâncias do uso veterinário. Os medicamentos não são completamente degradados após a sua utilização e atingem o ciclo da água. O ciclo da água está a ser constantemente violado, não é? O ciclo da água é violado com barragens. O ciclo da água é violado das piores maneiras possíveis e imaginárias. Agora imaginem, nós, seres humanos, temos uma grande quantidade de água no nosso corpinho, não é? Nós, seres humanos e todos os seres vivos neste planeta, precisam da água. É um elemento básico, não é verdade? Portanto, a água ter sido atacada e violada de várias formas. Portanto, ao a água ser atacada e violada de várias formas, nós humanos também estamos a ser violados de várias formas. Estão a compreender? Pronto, é isso. Então, continuando. Os medicamentos não são completamente degradados após a sua utilização e atingem o ciclo da água por meio de distintas rotas. É a rota do medicamento, é a rota dos químicos na água. As hectares são as principais vias de entrada de resíduos de medicamentos nas águas estuárias, enquanto a maioria dos resíduos destes compostos de uso veterinário é libertada diretamente no ecossistema pela excreção animal. Excreção, não é? Os animaizinhos não vão lá devolver os medicamentos às farmácias, que não tomam, pois não. Pronto, então é pela excreção. A excreção significa pela urina, pelas fezes, pelos vômitos, não é? Pelo suor que sai da pele. Pronto, enfim, continuando. Vamos já à procura de mais água. Continuando, está aqui. Os medicamentos usados pelos animais são excretados no sistema de esgoto, junto com urina e fezes, e entram na estação de tratamento de águas residuais. O destino dos medicamentos na hectare pode ser dividido da seguinte maneira. Os medicamentos, ou metabólitos dos medicamentos, são mineralizados por micro-organismos em dióxido de carbono e água, por exemplo, a aspirina. Os medicamentos ou metabólitos dos medicamentos são mais ou menos resistentes na hectare, o que implica que, dependendo da lipofilia de outras possibilidades de ligação, por exemplo, ligações iónicas, uma parte da substância ficará retida na lama usada como fertilizante do solo. E assim se empesta o ambiente, não é verdade? É a proteção ambiental. Partido das pessoas, como é que é? Animais e natureza. Sim, eu estou farta de ouvir o PAN a falar disto, não é? Pronto, e os outros partidos também, não é verdade? Pronto, está tudo muito preocupadinho com o ambiente. E com a contaminação que está a haver, não é verdade? Muito preocupadinhos. E por dizer, as pessoas estão doentes. Pois estão, as pessoas estão doentes. Os governantes estão doentes já da cabeça, não é? Estão doentes da cabeça. Portanto, os medicamentos ou metabólitos dos medicamentos são mais ou menos resistentes na hectare, o que implica que, dependendo da lipofilia de outras possibilidades de ligação, por exemplo, ligações iónicas, uma parte da substância ficará retida na lama usada como fertilizante. E assim os medicamentos são dispersos nos campos agrícolas. Ai, meu Deus, a maioria das moléculas derivadas dos medicamentos tem muitos grupos funcionais, por exemplo, ácidos carboxílicos, aldeídos e aminas, o que torna a sua capacidade de ligação aos sólidos dependente do pH e que faz destas moléculas uma grande ameaça para as águas subterrâneas. Por exemplo, os lençóis de água. Ao chiviar para um curso de água próximo e o meio aquático. Pronto, vamos continuando à procura de água. Isto é muito grave, meus senhores. Isto é muito grave, meus senhores. Muito grave. Muito grave. Muito grave. Bom,
Continuando aqui com a água, portanto, como referido anteriormente, todos estes metabólitos dos medicamentos são uma ameaça para as águas subterrâneas. Subterrâneas, ok? Por exemplo, os lençóis de água, por exemplo, e vão afetar os organismos do meio terrestre e os organismos dos meios aquáticos devido à lixiviação dos campos agrícolas. Pronto, então continuando. Os medicamentos usados como aditivos na piscicultura são depositados diretamente na água. Diretamente, portanto, viva a aquacultura de peixinho na Ria Formosa, não é? É a piscicultura, não é? E aquilo das ostras também, não é verdade? Portanto, os medicamentos usados como aditivos na piscicultura, e aposto que também na criação de ostras, não é? Porque pelo menos em França o que aconteceu foi que o ambiente ficou contaminado. Por isso é que depois os franceses vieram para aqui convencer os algarvios que a produção de ostra é que era. Hein? É que era. Portanto, mas já há quem diga que já não há berbigão, nem lingueirão, não é? Pronto, na Ria Formosa, não é? Não, eu acho que já há ligueirão, mas não há berbigão há umas quantas décadas. Depois, de vez em quando, aparece nas notícias que foi alguém apanhado, que apanhou, não sei o quê, e teve de devolver ao mar. Não, apanhado e devolver ao mar, isso é que era bom. Nunca mais ouvi notícias dessas, porque simplesmente, na Ria Formosa, em frente à cidade de Faro, não há simplesmente barbigões. Não há. Portanto, ninguém vai ser apanhado a apanhar barbigão, porque não há. Ok? Não há. Mas há muitas ostras, muitas cestas com ostras. Aliás, a ria está tomada disso. Uma pessoa vai dar um mergulho na ria, ainda dá uma cabeçada, ainda vai para o hospital com ferimentos na cabeça por bater numa daquelas coisas que estão para ali de ostras. Pronto, enfim. Os medicamentos usados como aditivos na piscicultura são depositados diretamente na água e uma grande parte destes medicamentos não são consumidos. Assim, a água proveniente da piscicultura, que geralmente também é tratada na etar, antes de ir para o meio ambiente, vai sofrer o mesmo destino descrito anteriormente. Uma descarga local de drogas pode causar problemas ambientais devido a concentrações superiores a 10%. Portanto, é absurdo que os medicamentos tenham sido excluídos quanto à etar para todos os novos produtos químicos que foram introduzidos. Portanto, é um absurdo que a Assembleia da República, não é? Ou, por exemplo, o PAN, não esteja alerta para estas coisinhas, não é? Das drogas que entram na Ria Formosa e outras rias e se calhar no Rio Tejo, não é? Pronto, enfim. Os medicamentos são substâncias químicas biologicamente ativas, com uma atividade biológica que é usada para curar ou prevenir doenças. Portanto, curar, ou quer dizer, que os psiquiatras receitam, aquilo não cura nada. Aquilo simplesmente causa mais sintomas, aumenta os sintomas que as pessoas têm, causa ainda mais sintomas e a pessoa não fica curada, a pessoa fica drogada com drogas legais. Portanto, não sei como é que consideram isto uma profissão, psiquiatria, não é? Isto para mim não vou continuar, vou só ler o que estou aqui a ler, porque depois disperso-me. Portanto, os medicamentos são substâncias químicas biologicamente muito ativas, com uma atividade biológica que é usada para curar ou prevenir doenças. Isso implica que os medicamentos são frequentemente feitos para interferir com sistemas biológicos específicos, por exemplo, receptores específicos e enzimas específicas. Provavelmente foi assumido que eles ocorrem em concentrações suficientemente baixas para serem inofensivos ao meio ambiente, independentemente da sua atividade biológica. Pode ser o caso se todos os medicamentos lançados no meio ambiente forem diluídos no meio ambiente total, mas vários medicamentos são carregados localmente, por exemplo, antibióticos no esturmo, que é espalhado em alguns hectares de terras agrícolas ou águas residuais hospitalares descarregadas através de uma estação de tratamento relativamente pequena para um riacho ou lago local. Além disso, o consumo de medicamentos é surpreendentemente cada vez mais alto, ok? É só ver ali as substâncias ativas, os medicamentos, o número de embalagens vendidas, não é? Que é representado o consumo anual de medicamentos em Portugal, um país desenvolvido com cerca de 11 milhões
de habitantes. Pronto, isto à data de 2021. Então, continuando, a água. Portanto, em 2001, estudaram o aumento da resistência bacteriana aos antibióticos usados em meio hospitalar, os quais são poderosos centros de crescimento de resistência bacteriana. Uma das patologias que mais afeta a população hoje em dia é a oncologia, que estão a ver, por exemplo, os médicos tratam das pessoas que têm problemas de oncologia. Eles não vão tratar os sintomas, não é? Eles não são limitados a tratar os sintomas. Eles têm que descobrir onde é que está a causa, ou seja, o cancro, não é? Os psiquiatras, por exemplo, têm uma incapacidade completa, portanto, nem sei como é que são considerados médicos, porque os psiquiatras agem só sobre os sintomas, eles não vão agir sobre a causa, eles não vão ver qual é o problema que as pessoas têm. Não, eles têm que ter uma classificação qualquer de uma doença qualquer, a pessoa tem que ficar com um rótulo de uma doença qualquer, de uma loucura qualquer, que eles lá acham por meio fazer, e continuam a agir sobre os sintomas, mas nada. Portanto, é essa profissão. Os psiquiatras devem ser pessoas que, na altura, como é que se chama? A reencarnação, né? Devem ser pessoas que reencarnaram nesta vida, provenientes dos campos de concentração nazi, em que faziam muitas experiências às pessoas, não era verdade? E onde fizeram as primeiras experiências de medicamentos e drogas, não é? É. Eu, por acaso, li o Despertar dos Mágicos e naquela parte das experiências que os cientistas faziam às pessoas, eu não consegui ler essa parte, porque era uma coisa horrível, é horrível. Pronto. Portanto, voltando aqui ao estudo, este estudo, portanto, em 2001 estudaram o aumento da resistência bacteriana aos antibióticos usados em meio hospitalar, os quais são poderosos centros de crescimento de resistência bacteriana. Uma das patologias que mais afeta a população hoje em dia é a oncologia, que obriga ao tratamento medicamentoso com fármacos, com licença, anticancerígenas, nomeadamente a ciclofosfamida, assim sendo, também as águas residuais provenientes de instalações hospitalares trazem consigo um elevado risco ambiental. Então, os hospitais psiquiátricos... os hospitais psiquiátricos para os dentes têm lá internados que aquilo dão antipsicóticos a todos os dentes como quem dá rapeçados. Essas águas essas águas residuais hospitalares devem-se estar no ponto de rapeçar. Bom, então, os fármacos anticancerígenos são desenhados para interromper a proliferação de células tumorais, como tal, interferem diretamente ou indiretamente com a estrutura e funcionalidade do ADN, sendo que muitos destes fármacos são mutagénicos, carcinogénicos, teratogénicos e tóxicos para os sistemas reprodutivos. Ai, está a aumentar a taxa de infertilidade, não está? Ai, tão queridos. Vocês cientistas, é um espetáculo. Então, os governantes, cambada de analfabetos. Ou será analfabrutos? Pronto. O PAN só se preocupa com as touradas. Touradas. A Assembleia da República é uma tourada. Tourada. Portanto, e tóxicos para os sistemas reprodutivos, sendo classificadas como de elevado risco. São normalmente pouco degradados durante a sua passagem pela estação do tratamento hospitalar. Coloca-se a questão do efeito, portanto, também esses hospitais que tratam das pessoas que têm cancro, não é? Também as águas, os efluentes que saem de lá também é um mimo, segundo o que se vê aqui, não é? Coloca-se a questão do efeito da exposição crónica a estes fármacos no ambiente e na saúde humanas. Ora, vamos ver aqui mais água. Estas substâncias valorizadas. Estas substâncias eram muito recentemente desvalorizadas e não monitorizadas, apesar dos seus potenciais efeitos adversos, mesmo em concentrações muito baixas, apesar de serem muito importantes do ponto de vista ecotoxicológico, pois possuem um potencial interesse de interferir negativamente com alguns aspectos-chave dos organismos aquáticos expostos. Outra substância detectada em águas residuais e efluentes foi o anti-inflamatório diclofenac, associado a hectares gregas
que demonstram uma significativa ineficácia na sua remoção. Um estudo realizado foi conduzido por Ferrari em 2003 que demonstrou a presença não só de diclofenaco, mas também de ácido clorfíbrico e carbamazepina, influentes das etares francesas, gregas, italianas e suecas. Portanto, Portugal, que é todo ecológico, não é? Está a seguir aqui os passos. Aliás, quando houve agora estou-me aqui a lembrar que quando houve os Jogos Olímpicos em França, que as pessoas iam nadar lá no rio, lá no rio Sena, a Sena teve que ser parada, tiveram que estar a analisar as águas, disseram que eram cocós. Eram. Portanto, os dados, assim, nas águas, nos efluentes só há cocós. Sim, é cocós. Cocós, que é o cocó que esta gente toda anda a fazer nas águas, não é? É, para não dizer outro palavrão, que é assim mais agressivo e começa com M. Portanto, os dados obtidos neste estudo sugerem que a legislação devia ser atualizada de forma... A sério, a legislação devia ser atualizada. Pronto, eles podem atualizar a legislação, não é? É como aqui nós, aqui em Portugal, temos muita legislação. O resto é saber se ela é aplicada, não é? Pronto, temos muita legislação. Pronto, então. Os dados obtidos neste estudo sugerem que a legislação devia ser atualizada de forma a validar outros parâmetros para além do microbiológico na classificação da qualidade das águas balneares. Portanto, águas balneares significa os rios, não é? O pessoal vem passar um verão aqui ao Algarve e tal, não é? É uma qualidade, isto é tudo uma qualidade. É uma qualidade. Coli. De vez em quando aparecem uns colis, que é os cocózinhos na água, não é? Mas ninguém fala mais desses colis. Os colis e ficamos assim, hein? Porque só sabem analisar isso, não sabem analisar mais nada, não é? Porque Portugal é um país pobre, não é verdade? É pobre, coitadinho. Não pode analisar outros parâmetros na água. Então fica só pelos cocózinhos, pelos colis das águas balneares. Portanto, a problemática ambiental da contaminação dos recursos aquáticos pelos medicamentos envolve grandes desafios. Pois é, os nossos governantes desafios, então se para as coisas normais eles é um desafio quase que insuperável, para coisas normais, básicas, é uma coisa quase que insuperável. Como é que eles vão fazer para perceberem o que é que está a ser feito ao ambiente, não é? Isso é uma coisa muito desafiante, muito complicada. Portanto, os nossos governantes não se dão com coisas complicadas. E depois, além disso, metem as coisas lá nos diplomas, não é? Na Assembleia da República criam a legislação. E depois a legislação... quando não houve papel higiênico, limpa-se aquele sítio mais fundo e escondido onde nunca entra o sol, não é? Antigamente, quando havia papel higiênico, limpava-se com pedras ou folhas de árvore. Pronto, então, a problemática ambiental da contaminação dos recursos aquáticos pelos medicamentos envolve grandes desafios que os nossos deputados não estão preparados, não é? Encarar. E o PAN também não. Não é que o PAN, o Partido das Pessoas, Animais e Natureza, tenha, quer dizer, seja o único que pode defender o ambiente. Todos podem defender, não é? E se calhar defender o ambiente, o meio ambiente, a água... não é? E os ciclos da água e isso tudo, se calhar seja um desafio para todos, não é? Porque, ao fim e ao cabo, nós estamos vivos, não é? Estamos vivos, não estamos mortos. Pronto, estamos vivos. Estamos vivos e estamos a contaminar tudo, mas está-se bem, não é? Os hectares podem continuar a mandar as descargas, não é verdade? Os rios podem continuar a ser bloqueados, porque não há outras formas de fazer isso. Pronto, então, continuando a ler, a problemática ambiental da contaminação dos recursos aquáticos pelos medicamentos envolve grandes desafios, entre eles a busca por medidas que visem a prevenção de possíveis impactos à saúde humana e ao meio ambiente. Os antibióticos, pronto, eu vou continuar, antibióticos são usados como impulsionadores de crescimento na produção de animais e são usados intensamente na alimentação de peixes, devido ao uso da piscicultura, o clorafenicol e a oxitetraciclina. São dois exemplos de antibióticos que têm vindo a ser detectados em sedimentos de origem aquática. Vamos já procurar mais de água? Pronto. Em 95 verificaram-se que a espécie Escherichia coli, isolada no subsolo de várias águas, numa região rural, apresentou resistência bacteriana a 16 antibióticos diferentes. A coli, a tal coli que é dos cocós, não é? Pronto.
Ora, vamos ver aqui. Rastreio de produtos farmacêuticos humanos e veterinários em águas estuarinas. Uma avaliação de base para estuário do Tejo. Portanto, isto feito em 2018. Ora, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Passaram-se 8 anos. O pessoal cada vez consome mais merda, mais substâncias tóxicas, não é? Principalmente e o pessoal cada vez tem mais, tenta a ficar aquela doença do século, não é? Que é o cancro, não é verdade? Pronto, então tem vindo a aumentar, não é? Pronto, até há pessoas que depois já... Enfim, continuando, não é? Pronto, então o rastreio de produtos farmacêuticos humanos e veterinários em águas estuarinas, que é nos estuários, não é? Nos rios. Então, diz assim, grupos farmacêuticos anticonvulsionantes, e isto é utilizado em psiquiatria, não é? Receitam aquelas coisas às pessoas e depois dão-lhes anticonvulsionantes que é para não convulsionarem, certo? Até as crianças dão anticonvulsionantes, que isto é uma coisa, bom, mas não vou desenvolver. Quais são os fármacos que foram detectados em 2018? Porque, entretanto, apareceram outras coisas novas, não é verdade? Porque isto da indústria farmacêutica está sempre a aparecer coisas novas. Bom, então, fármacos. Alprazolam, depois diz a quantidade detectada, que eu não vou ler. Carbamazepina, não há dados. Gabapentina, lorazepam, topiramato. Pronto, quantidade detectada no total de anticonvulsionantes, portanto, neste rastreio de produtos farmacêuticos, total 61% na água dos estuários, ok? Pronto, antidepressivos, lá está, Portugal. Portugal, não é? Como é um povo infeliz. É um povo infeliz que está sempre a lutar pelos direitos, mas nunca consegue lá chegar, não é? Quando consegue qualquer coisita, não é? Com os sindicatos que lutam muito, mas que são fracotes, porque nem tampouco consegue que se os sindicatos fossem fortes, não é? As pessoas pagavam as cotas nos sindicatos, tinham mais pessoas sindicalizadas, e quando as pessoas fizessem greve, os trabalhadores não perdiam isto, dinheirinho, não é? Mas os sindicatos são fraquinhos, em Portugal é tudo pequenino, assim pequenino, né? Pronto, então o que é que foi descoberto, que eu estava aqui a ler, não é? Em 2018, um rastreio de produtos farmacêuticos humanos em águas estuarinas para o estuário, uma avaliação de base para o estuário do Tejo, não é? Do Tejo. E depois temos aquela senhora comunista, Paula não sei quê, tenho pai um vídeo dela, não é? Que foi lá visitar um não sei quê, num país não sei quantos, e então lá o fulano desse país, que agora não me lembro qual é o nome, mas tem pai um vídeo, referia que se tinha que acabar com essa coisa de proibir as pessoas de irem apanhar marisco no Tejo. Pronto, que estas substâncias tóxicas, que se interessa? As pessoas podem ler coisa que se lixe. Pronto, então, no estuário do Tejo, no ano 2018, foi detectado antidepressivos. Fluoxetina, sertralina, venlafaxina, total, 80%, quase 81%, certo? Pronto, agora, reguladores lipídicos, atorvastatina, benzafibrato, fenofibrato, gemfibrosil, isto é um bocado à natureza, cinvastatina. Portanto, o total de reguladores lipídicos, total 90%, 90,3%. Agora vamos aqui aos anti-inflamatórios e AINES, eu não sei o que é isto, AINES, pronto, desculpem lá a ignorância. Portanto, anti-inflamatórios, diclofenac, ibuprofeno, nimesulina, paracetamol, total 90%, 90,3%. E hipertensivos, pessoal hipertenso, não é? Portanto, não há dados, mas foi detectado furosemida, pronto. E então, furosemida, idapamida, ibersartan, losartan.
Qual foi o detectado? Numa totalidade, 96,8%, portanto 97%. Este aqui, STZ bloqueador. Em que produtos? Produtos detectados. Atenolol, bisoprolol, carvedilol, propranolol. Portanto, 100%. Aqui, este aqui, beta bloqueador. Está um espetáculo. Está um espetáculo. Antibiótico, vamos aos antibióticos detectados. Azitromicina, sinoxacina, sinoxacina, ciprofloxacino, ciclina, é o ciclo dos medicamentos, não é? Flumequine, sulfadoxina, sulfametoxazole, sulfaquinoxalina, sulfatiazole, sulfisoxazole e trimetroprima. A indústria farmacêutica são os primos da nossa Ministra da Saúde, não é? Pronto. No que se refere a antibióticos, foi detectado 100% no Tejo, não é? Portanto, como podemos observar na tabela 4, a rastreio de produtos farmacêuticos humanos e veterinários em águas estuarinas, o Rio Tejo revelou a presença desses contaminantes de origem farmacêutica em toda a área do estuário do Tejo. Em algumas zonas com valores que podem expor um potencial risco para o ecossistema do estuário do Tejo. As áreas circundantes ao estuário do Tejo, com zonas urbanizadas, com uma larga densidade populacional, zonas industriais, grandes extensões de campos agrícolas, grandes extensões de produção pecuária e de atividades de piscicultura extensiva e semi-intensiva, foram tomadas em conta nos padrões de contaminação por resíduos farmacêuticos, pois fornecem vários dados e conhecimentos para o rastreio dos produtos farmacêuticos e para os efeitos secundários dos mesmos. Portanto, basta ler aqui estes produtos todos e ver quais são os efeitos secundários para os portugueses verem quais são as doenças que estão a ter, não é? E depois a mistura disto tudo, não é? É uma bomba de medicamento. É uma bomba de medicamental. É uma dose industrial através da água. E depois nós vamos comer o peixinho e vamos comer o marisquinho, não é? Ai, que bom! Que bom! São indispensáveis mais ensaios de avaliação da variação, contaminação por resíduos farmacêuticos e dos efeitos que as concentrações observadas podem ter no ecossistema do esturino do Tejo, não é? Do Tejo. Portanto, isto é do Tejo, não é? Só estamos aqui no Tejo. Portanto, as informações atuais sobre a ocorrência de contaminação farmacêutica são fundamentais para apoiar estratégias. Isto é um país que só fica para estratégias, é só estratégias eficazes de gestão de risco e fornecem um ponto de partida para priorizar produtos farmacêuticos, para esquemas de monitorização e avaliação de risco e para orientar a pesquisa sobre destino, bioacumulação e potenciais efeitos adversos. Portanto, no entanto, existem alguns métodos analíticos capazes de detectar medicamentos em concentrações relevantes no meio ambiente. Portanto, é necessário garantir a qualidade dos procedimentos analíticos de amostras naturais sempre que forem identificados medicamentos ou resíduos de medicamentos no meio ambiente. Portanto, é só quando forem detectados, não é? Como diz ali, é só quando forem detectados. A Agência Europeia do Medicamento, os resíduos de medicamentos encontrados no meio terrestre e no meio aquático são regulamentados nos Estados Unidos da América pela Food and Drug Administration desde 1977. Esta é a diligência de regulamentação dos produtos alimentares e produtos farmacêuticos norte-americanos. Na União Europeia, a entidade responsável por estabelecer as regras que regem os medicamentos de uso humano e medicamentos de uso veterinário é a Agência Europeia dos Medicamentos. Pois era bom que a agência, que viesse cá alguém da Agência Europeia dos Medicamentos para ver não só
os medicamentos que são vendidos nas farmácias, se estão de acordo com aquilo que esta agência europeia emana, não é? Porque os medicamentos são vendidos, comercializados, têm que estar de acordo com os padrões, aquilo que é definido pela EMA, a Agência Europeia do Medicamento, e parece-me a mim, de acordo com uma experiência que eu tive há pouco tempo, que não será bem assim. Portanto, como é que aqui, portanto, é preciso vir aqui alguém da EMA a Portugal para ver, mandar fazer as análises nas nossas águas, fazer análise também dos medicamentos que são vendidos, não é? Portanto, de acordo com a diretiva tal do Parlamento Europeu, do Conselho da Europa, de 6 de novembro de 2001, que determina um código comunitário relativo aos medicamentos para uso humano, posteriormente alterado em diretiva de 2004, do Parlamento Europeu, do Conselho Europeu, de março de 2004. Um medicamento é qualquer substância ou combinação de substâncias apresentadas como possuindo propriedades para tratar ou prevenir doenças. Eu volto aos psiquiatras, eles não tratam nada, nem previnem nada. Eles drogam mesmo as pessoas, ok? Mantêm-nos drogadas e viciadas. Pronto, é isso. Portanto, aí eles agem sobre os sintomas e as pessoas andam a defecar nos seus canos, nas suas casas e lá nos hospitais psiquiátricos. E pronto. E isto tudo vai para a aguinha, não é? Vai tudo para a aguinha. E depois fica tudo intoxicado. Portanto, não vamos ler aqui farmacologia, imunologia, concentração ambiental, vamos ver aqui a PEC, que é calculada particularmente no meio ambiente aquático, principalmente à superfície das águas. Esta avaliação pressupõe que todos os medicamentos são metabólicos de medicamentos excretados por ano distribuem-se uniformemente por toda a água da respectiva área geográfica e durante todo o ano, ignorando assim a biodegradação e a retenção de resíduos de medicamentos nas hectares, que através de águas residuais são o foco primário da introdução de medicamentos ou dos seus resíduos para águas dos rios e oceanos. Procurar mais água, proteção do meio ambiente, a Diretiva Quadra da Água do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia de 23 de outubro de 2000, portanto, do início deste século, é a principal ferramenta da política da União Europeia relativamente à água, que estabelece um quadro de ação comunitária para a proteção das águas de superfície, interiores, das águas de transição, das águas costeiras, das águas subterrâneas. Esta diretiva foi transposta em Diário da República por ordem jurídica nacional através da Lei da Água, a Lei de 2005, portanto, 29 de dezembro de 2005, estabelecendo as bases e o quadro institucional para a gestão sustentável da água. Assembleia da República 2005. A DQA consiste no instrumento operacional que estabelece ferramentas com o propósito de restabelecer a qualidade da água de todas as unidades hídricas na União Europeia, com o objetivo de garantir uma gestão sustentável, proteção e uso sustentável dos recursos hídricos. Ultimamente tem-se prestado mais atenção aos poluentes emergentes, que têm sido cada vez mais encontrados no meio aquático, dado um especial ênfase aos resíduos farmacêuticos devido à sua grande toxicidade no meio ambiente, mesmo em baixas concentrações. Portanto, isto é este estudo do ano 2021, porque a União Europeia agora tem estado mais preocupada em ajudar a indústria bélica de armamento. Portanto, são prioridades, não é? Portanto, ajuda-se a indústria bélica do armamento e entretanto, vamos morrendo com doenças intoxicadas e o meio ambiente e isso tudo, não é? Porque o que interessa são as guerras, é isso que tem a prioridade. Portanto, vamos continuando a ler, através das consecutivas descargas das estações de tratamento de águas residuais, chegam ao meio ambiente aquático vários resíduos de medicamentos, metabólicos e produtos de transformação, que dão origem a várias misturas complexas destes pés no meio ambiente. A maioria das hectares ainda são ineficientes, portanto, isto no ano 2021, não é? Imagino. As hectares e os exportadores de serviços de abastecimento de água e saneamento à população é bom aumentar a fatura todos os anos. Pronto, então, continuando, a maioria das hectares ainda são ineficientes no processo de eliminação dos resíduos de medicamentos presentes na água e devido a este problema tem surgido cada vez mais interesse em estudar novas tecnologias capazes de tratar a água ao nível destes pés
Os processos avançados de oxidação são um instrumento muito promissor para a resolução deste problema. Portanto, a resolução do problema não é de começar a diminuir a quantidade de medicamentos antidepressivos, essas coisinhas, não é, que estão a receitar às pessoas, para agir só sobre os sintomas e não sobre as causas das doenças. Portanto, é arranjar para aqui umas maneiras de contornar a situação, porque isto o pessoal tem que ganhar dinheiro. O pessoal tem que ganhar dinheiro com a indústria farmacêutica tem que ganhar dinheiro, os médicos têm que ganhar a sua comissãozinha, a indústria bélica tem que ganhar o seu dinheirinho, não é? O pessoal tem que ganhar a sua comissãozinha, não é? Portanto, isto é mesmo é falta de respeito pelo milagre da vida, não é? Portanto, o ser humano ainda não percebeu ainda onde é que está com os pés. Portanto, continuando à procura de água, portanto, esta parte já li. Assim, de modo a reconhecer a disseminação de contaminantes de origem medicamentosa no meio aquático, nos últimos anos, têm sido formuladas novas leis. Leis. Isto na pasta de leis, não é? A União Europeia formula as leis. E Portugal está preocupado com outras coisas mais importantes do que isto. Portanto, isto não interessa para ninguém. E o PAN está preocupado com touradas. Ok? Pronto. Assim, de modo a reconhecer a disseminação de contaminantes de origem medicamentosa no meio aquático, nos últimos anos têm sido formuladas novas leis, tais como a diretiva tal e a decisão de implementação da comissão tal, a lista de poluentes emergentes e a diretiva quadro emergentes, não é? Mas isto emergentes, o que é que isto interessa? Isto não interessa para nada, não é verdade? A diretiva quadro da água, que determina a monitorização obrigatória da água em toda a União Europeia. No entanto, agora estão preocupados com outras coisas, não é? Construir drones de guerra, não é? Mandar soldados para não sei o quê, por causa das guerras de outros, não é? E pronto, e os dinheiros públicos estão aí todos para outros fins que não aqueles que interessam. Portanto, no entanto, voltando aqui ao texto, apesar da disseminação de contaminantes de origem medicamentosa ser abundante em estuários, ainda há carência de informação sobre a matéria de resíduos de medicamentos presentes no meio ambiente, especificamente a falta de informação acerca de contaminação por via dos resíduos de medicamentos em rios e mares, o que impede a compreensão dos riscos por meio ambiente e das consequências que estes resíduos podem ter nos mais variados ecossistemas, como, por exemplo, a poluição das águas por parte da indústria da piscicultura. Estas questões são discussões cada vez mais preocupantes, está-se a ver, não é? Devido ao aumento da população mundial, pois aqui em Portugal vieram muitos estrangeiros, não é? Portanto, a população está aumentada, não é? Pois o impacto da poluição medicamentosa sobre os ambientes costeiros e aquáticos irá aumentar cada vez mais. Pronto, mas os nossos governantes têm mais que fazer do que estar a preocupar com isto. Eu estava aqui a ler aqui uma coisa e, entretanto, surgiu uma ideia. Portanto, as consequências, carência de informação. Pronto, isto de carência de informação. Atenção, eu dou uma ideia. Assim como há o boletim meteorológico, né? Um boletim meteorológico diário, podiam começar a aparecer na televisão o boletim meteorológico dos contaminantes que vão aparecendo em todos os rios em Portugal. Assim o pessoal ficava mais alerta para estas coisas, não é? Pronto. Agora, continuando aqui, para a frente, soluções e trabalho futuro. Na panóplia, todas as substâncias emergentes presentes na água tem sido dada uma atenção especial aos resíduos de origem farmacêutica, devido à sua presença e comprovada persistência nas águas do meio ambiente, assim como aos possíveis efeitos toxicológicos que induzem nos organismos aquáticos. Como é óbvio, isso chama-se contaminação ambiental, não é? É uma coisa puxa a outra. Tendo em conta os medicamentos mais consumidos em Portugal e de forma a melhorar o conhecimento sobre o descarte ambiental das águas nos resíduos medicamentosos, foi desenvolvido um método analítico para a determinação simultânea de 23 fármacos diferentes de natureza química distinta presentes nas águas residuais. Numa conclusão geral, encontrou-se melhor desempenho de tratamento de águas residuais com os cartuchos Oasis Max. Estes possuem absorventes inovadores compostos por polímetros otimizados para obter maior sensibilidade e seletividade para extrair compostos ácidos com grupos de troca iónica quando comparados a outros
todos os outros absorventes de tração testadas, como por exemplo fase normal, troca iónica e composição mista, permitindo taxas de recuperação da água a nível medicamentoso superior a 60%. Pronto, superior a 60%. Ok, a água está ali. Tratamento de águas residuais. O tratamento das nossas águas residuais hospitalares e urbanas, de forma a remover os resíduos farmacológicos presentes nas mesmas, seria uma forma de travar o agravamento toxicológico provocado pelos medicamentos nas águas. As águas residuais hospitalares têm um tratamento específico que fica a cargo de cada hospital, mas o mesmo não acontece com as águas residuais domésticas, sendo que estas são direcionadas para as estações de tratamento de águas residuais. Continuando, a água, vamos metendo a água, pronto. Os métodos de tratamento utilizados nas hectares são divididos em operações e processos. As operações atuam sobre o efluente exercendo ações puramente físicas e os processos procedem à eliminação dos contaminantes mediante reações químicas ou biológicas. As etapas do tratamento que se sucedem de forma ordenada são tratamento preliminar, nós ficamos sempre pelos preliminares, não é? Portugal está sempre nos preliminares. Tratamento primário, às vezes passa para o tratamento primário. Tratamento biológico, secundário e tratamento terciário. Pá, isto é muita confusão, não é, Sr. Primeiro-Ministro? É, Sr. Primeiro-Ministro Luís Montenegro, isto é muita confusão, não é? É. Isto é muito aborrecido, pá. É mais fácil fazer leis bonitas. As leis são obras de maquilhagem. Hein? É como assim uma pessoa muito feia mete uma máscara, está maquilhada e fica linda. Bom, apesar de existir legislação que rege o tratamento das águas, como é o caso do Decreto-Lei 152/97 e do Decreto-Lei 348/98, é lá, estamos a atualizar. A questão de contaminação farmacológica, existem estes decretos, não é? Mas a questão da contaminação farmacológica não é abordada nestes decretos. O pessoal não precisa de água. O pessoal não precisa de água. Aqui em Portugal ninguém bebe água. Só se bebe vinho. Como foi referido anteriormente, a maioria das hectares ainda são inocentes no processo de eliminação de resíduos de medicamentos presentes na água e devido a este problema, têm surgido novas tecnologias capazes de tratar a água ao nível destes poluentes emergentes. Eu nunca ouvi na televisão estarem a dizer quais são os medicamentos que estão a ser detectados diariamente na água, ou semanalmente, ou mesmo mensalmente, ou mesmo anualmente, não é? Não soube nada. Não, o que soube é guerra, tenham muito medo, vamos todos morrer, não é? Mas é para outras coisas. Existe a contaminação ambiental, a nível de produtos farmacêuticos que vão para as hectares e são descarregadas nos rios, nos estuários. Isso não interessa, não é? Isto é... pronto. Por exemplo, tratar a água, portanto, devido a este problema, têm surgido novas tecnologias capazes de tratar a água ao nível destes poluentes emergentes, que é os pés, portanto, é os pés. O pessoal dá-nos com os pés. Como, por exemplo, os processos avançados de oxidação, que é os paus. Apanhamos com os pés e com os paus. Mas não é com estes, não é? A gente continua a ser contaminado. Portanto, dão-nos com os pés, dão-nos com os paus. E pronto. E é isto. Que são um instrumento muito promissor para a resolução deste grave problema ambiental. Pronto, é grave, mas isto é só grave aqui para as senhoras que fez o mestrado. É só grave para ela. Só ela é que reparou que é grave. Ela e outros tantos que já fizeram estudos acerca disto, não é? Só para eles é que é grave. Devem estar a sonhar. São sensações. Ora, vamos ver aqui. Vários atores fornecem apenas informações qualitativas e pouco quantitativas sobre a ocorrência de resíduos de medicamentos no meio aquático. Também não interessa aos governos, não é que saibam. Não interessa. Eles bebem a aguinha e comem a comidinha toda boa. Pagam uma fortuna para não beber água daquela que os cidadãos comuns bebem, não é? Isso é outro mundo. Eles estão numa bolha, não é? É uma bolha.
A monitorização dos resíduos de medicamentos nas matrizes ambientais tem de ser legislada e, sobretudo, deverá ser uma preocupação de todos. Eu até digo que, além de ser legislada, não é? As coisas têm que passar à ação, não é? Reduzir a medicação, que há medicamentos fundados a pessoas que não é necessário estar a dá-los. Não é? Depois, outros medicamentos, pois então, tratar lá as águas das hectares, não é? Convenientemente, não é verdade? E depois fazer dos rios isso, fazer esgotos onde mandam os efluentes, isso é nojento, não é? É nojento. Portanto, no futuro, a priorização de produtos de degradação carecem de inclusão nas listas de monitorização de poluentes emergentes farmacêuticos é uma necessidade primordial, uma vez que já está a ser feita para os poluentes emergentes originais, com o objetivo de antecipar o risco representado pelos produtos químicos nas águas. Portanto, vamos aqui procurar mais água. Isto é uma coisa gigante, né? O Oasis Max e não sei o quê, extração de compostos tóxicos da água. Mostram-se muito eficazes aqui com os cartuchos Oasis, isto é Oasis, a Oasis. É continuar a mandar os medicamentos, continuar a receitar medicamentos à maluca para os malucos, não é? Para gerar mais sintomas nos malucos. E pronto, e arranjar aqui uns Oasis Maxes para resolver a situação. Posteriormente a estes estudos de resíduos de medicamentos, é necessário a aplicação de estratégias mais inteligentes e produtivas. Inteligentes, não é? Mas pronto, a gente não tem governantes inteligentes. Aquilo não é gente inteligente. São espertos. São espertos como os cães. Portanto, os cães são espertos. Porque conseguem farejar os ossos, a carne. Os nossos governantes conseguem farejar o resto do dinheiro, não é? O resto do dinheiro. Eles sabem. Agora os portugueses é que andam aqui a ser feitos totós. Portanto, posteriormente a estes estudos de resíduos de medicamentos é necessário a aplicação de estratégias mais inteligentes e produtivas, de modo a superar o desafio da libertação de águas residuais com possíveis substâncias tóxicas com relevância para o ambiente e para a saúde. Aqui a estudante universitária até diz com possíveis. Daqui a bocado no fim do estudo diz assim: ai não, isto tudo foi tudo um equívoco. Porque eu quero subir na carreira. Portanto, eu quero subir na carreira e eu vou fazer como eles quiserem. Não é? Os manda-chuvas. Os manda-chuvas. Assim, as hectares, após os processos de tratamento primário e secundário das águas residuais, deveriam ainda aplicar nestas águas um processo de desinfecção, tratamento terciário baseado num tratamento com cloro, ozono ou ultravioleta, na tentativa de evitar que os resíduos de medicamentos cheguem aos ecossistemas. Pois podiam evitar que certos medicamentos chegassem ao organismo das pessoas, não é? Que há pessoas que andam a tomar medicamentos que não deviam tratar, não deviam de tomar. Portanto, isto é o fim do... que está aqui, ainda está aqui, mais qualquer coisa. Não, isto agora chegou ao princípio. Pronto, cheguei ao fim. Adeus. Fiquem bem. Divirtam-se.